Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com o fundador da Sucos Del Valle do Brasil, o Dr. Gabriel Salomão. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, obrigado, Patrick. Obrigado pelo convite, é um prazer participar do seu programa. A gente que agradece, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo muito inspirador, tenho certeza, porque a sua história de empreendedorismo, ela é inspiradora por si. A gente conversou um pouquinho nos bastidores na outra ocasião, e é incrível como você tem assim o DNA do empreendedorismo em você, né? Então isso é muito bacana de ver. A gente herda isso da família, né? Meu pai já era assim, meu avô também, então a gente acaba seguindo um caminho que é natural na vida, e faz parte, ó, é a vocação da gente, não depende de querer ou não querer. Você, em cada momento que você vive uma oportunidade, você vislumbra uma possibilidade de alguma coisa. Exatamente, isso é bem o espírito empreendedor, porque o É, empreendedor, ele percebe as oportunidades e como você falou, você já nasceu num berço empreendedor, né? Os teus pais já eram os teus avós e tudo começou lá atrás, né? Quando vieram para o Brasil. Conta essa história para a gente. Na verdade, o programa ele é para ouvir essas histórias inspiradoras. Então, todo o início, desde que começou essa história empreendedora sua, se você puder trazer isso para os nossos telespectadores, vai ser muito bom. muito bem. Os meus avós, bem como meu pai, eram imigrantes do Líbano, né? Eles eram libaneses e vieram para o Brasil em 1909. Meu pai chegou aqui com 9 meses e aquela situação típica do imigrante que vem buscando uma oportunidade num país novo, que naquela época o Brasil era considerado como um local onde oportunidades poderiam existir. E eles foram para o interior de São Paulo, para a Serra Negra, e ficaram lá. Meu avô era mascate. Quando eu digo empreendedorismo desde os meus avós, não é o fato dele ser mascate que deixava de ser um empreendedor, Com porque certeza é um empreendedor. ele tinha que fazer alguma coisa da vida, ele tinha que Ah, alimentar sua família, e ele identificou essa oportunidade e saía mascateando pelas fazendas lá, né? E ele cresceu, teve a oportunidade de comprar uma fazenda de café, que era o grande sonho dele. Pegou tudo que ele tinha de dinheiro que ele conseguiu reunir e deu entrada na compra de uma fazenda lá na região de Serra Negra para pagar a segunda parcela e a terceira parcela nos anos seguintes. E aí veio a crise de 29, ele perdeu toda a safra de café, perdeu a fazenda, perdeu tudo. tudo. E aí ele teve um ataque cardíaco e morreu. Meu pai ficou com a responsabilidade de cuidar da família, que meu pai era o filho mais velho. E aí meu pai começou a vida dele em Serra Negra, nessa época, 1929. Meu pai tinha 20 anos, 21 anos, ele já trabalhava lá. E ele ficou um tempo até que ele também queria ver coisas novas e havia a notícia da região do norte paranaense e a fundação de Londrina, que foi na década de 30, mais ou menos. E ele pegou um trem. Naquela época havia uma visão mais objetiva de desenvolvimento, né, urbanístico. Eles tinham lá uma região nova e já colocavam um trem que saía de São Paulo e ia para Londrina. Tomou o trem, foi para Londrina, ficou lá uma semana, voltou para a Serra Negra, chegou para minha mãe e falou: nós vamos mudar para Londrina. E aí
ele montou lá em Londrina uma pequena fábrica de farinha de milho, uma dificuldade terrível, porque não tinha energia elétrica, dependia de caldeira, de fontes de energia alternativas. E ele montou uma pequena fábrica de farinha de milho, e ele fabricava a farinha de milho de segunda a sexta, sábado e domingo ele pegava aquele trem lá e ia vender a farinha dele. Que legal. E ele foi crescendo, crescendo, só que ele estava distante da área de produção da matéria-prima principal dele, que era milho. Sim. E aí ele vendeu essa fábrica em Londrina, mudou para Cambará. Em Cambará era a região mais próxima da produção de milho, que foi onde eu nasci, Em Cambará. em Cambará. Cambará fica próximo a Ourinhos, né, indo de São Paulo para o interior, para o oeste paranaense. E lá ele se tornou um empresário importante, cresceu, desenvolveu muito, e ficou lá até 1951, quando, buscando condições melhores de educação para os filhos e tal, eles mudaram para São Paulo. Aí meu pai ficou 10 anos aqui em São Paulo buscando o que fazer, foi um período complicado para ele, porque estava acostumado a viver no interior, veio para a capital e não teve muitos bons negócios, bons resultados, mas em 61 ele montou uma pequena fábrica de fio para antena de televisão. O que acontecia? Ia ter a Copa do Mundo e todo mundo comprando TV e tal, e precisava colocar a anteninha lá no telhado da casa e tinha aquele fio 300 ohms de antena de televisão, que não tem nada a ver com a tecnologia de hoje, e só tinha um fabricante naquela época, que era a Pirelli. E aí apareceu a oportunidade, ele montou uma pequena fábrica na Rua Fausto, na Lapa, um galpãozinho de 150 metros quadrados, começou a fabricar fio de antena de televisão e foi crescendo aos poucos e ampliando a linha de produção, começou a fazer varal plástico, que era um fio de aço galvanizado com a cobertura de polietileno, e aí ele foi fabricando fio para a construção civil, que na época era diferente. Hoje se usa fio flexível para construção civil, na época era um fio sólido, recosido, que era flexível. Aí de lá mudou para a Rua Coriolano e foi crescendo. Meu irmão, o Jorge, terminou a faculdade, ele fez engenharia metalúrgica e ele foi trabalhar com meu pai, e eu também terminei minha faculdade. Eu tinha uma pequena gráfica e fui trabalhar na fábrica, eu e meus 2 irmãos e o meu pai. Eu tinha um outro irmão mais velho que participava também da sociedade. O meu primeiro negócio que eu particularmente fiz foi fazer a apostila das matérias de difícil entendimento dos meus colegas no Mackenzie, que eu estudava no científico do Mackenzie, e vendia a apostila lá. Olha, isso é muito legal. Uma oportunidade já vislumbrada dentro da universidade, dentro da faculdade. Eu tinha lá uns 17 anos, 16, 17 anos, e aprendi a mexer com impressão. E aí terminei o científico, entrei na faculdade. Quando eu estava no 2º ano da faculdade de engenharia, que eu fiz engenharia, eu conheci um amigo meu, o Clóvis, e a gente acabou montando uma pequena gráfica na Rua Pinheiros, em São Paulo, que era a forma que eu visualizei naquele momento de fazer alguma coisa, né? Sim. Meu pai lutava firme e forte lá na fábrica de fio dele e eu tocando a minha gráfica. Fiquei com a minha gráfica até terminar a faculdade. Terminei a faculdade e fui para a fábrica do meu pai junto com meus 2 irmãos. Logo em seguida, 6 meses depois, meu pai falou: olha, agora eu vou parar de trabalhar, você assume as minhas funções aqui. É mesmo? Sucessão. E essa empresa, ela se chamava na época Salomão e Companhia Limitada. Ela forma na época de como se identificar uma companhia. Aí eu achei que a gente precisava dar uma definição, um nome mais comercial para a empresa. E aí fizemos uma pesquisa na família, achamos o nome de Bracel.
E aí nós mudamos o nome da empresa para Bracel Condutores Elétricos Limitada. Essa empresa teve um resultado muito grande, cresceu muito, e foi uma luta. De vez em quando eu fico lembrando o que nós fizemos, né? E não era fácil, porque era um mercado competitivo, típico de grandes empresas, a maioria delas multinacionais. E a gente fazia, então, aquela parte de fios elétricos, cabos para a indústria automobilística. E aí, o governo militar criou a Telebrás. Aí abriu-se uma nova perspectiva de expansão das redes telefônicas no Brasil, que era um caos, né? Telefone no Brasil era uma coisa que era de altíssimo luxo, ninguém tinha. Sim. Na época em que o serviço telefônico era explorado por empresas canadenses, né? Era a Telefônica, a Companhia Telefônica Brasileira, que na verdade era uma empresa, se eu não estou enganado, canadense. E a Telebrás veio buscar desenvolver essa área de telecomunicações e viabilizar para o cidadão brasileiro a possibilidade dele ter um telefone em casa, né? E o governo fez alguns investimentos, mas o maior investimento foi a criação da Telebrás mesmo. A Telebrás criou para cada estado uma empresa telefônica, que era estatal, e uma holding, que era a Telebrás, que coordenava toda essa movimentação. E aí precisavam de recursos, muitos recursos, e não havia disponibilidade disso aí. E aí eles criaram um modelo onde o brasileiro comprava um determinado número de ações. Inicialmente era da empresa do seu estado, depois passou para ser da Telebrás, através de um carnê, né? Eles abriam um plano de expansão para uma determinada região e disponibilizavam lá, sei lá, 10 mil telefones. Então a pessoa ia lá na companhia telefônica e falava: eu quero comprar um telefone. Na verdade, ninguém comprava um telefone. E pouca gente sabe disso. A pessoa comprava ações da empresa telefônica. Em troca disso, ele tinha o direito de uma linha telefônica. Então eu recebia lá um carnê, ia no banco, pagava aquilo ali. E era caríssimo, eu lembro dessa época. Não, até que não. O plano de expansão não era caro. O que ficou caro depois era a comercialização das linhas telefônicas, né, por um determinado período, né? E com isso, o que aconteceu? A demanda por equipamentos e materiais da área de telecomunicações cresceu demais e a gente então começou a produzir fios telefônicos inicialmente, e na época o governo militar apoiava muito a empresa nacional, dava subsídios mesmo mais tecnológicos. Eles criaram o Centro de Pesquisa da Telebrás, a CPQD, que era em Campinas. Então, nessa época militar, o governo precisava de muito capital, então fez esses planos de expansão através dos carnês que os clientes finais pudessem recebia comprar. Recursos, né? Quer dizer, o cidadão estava comprando ações do sistema Telebrás. Exato. E quando ele finalizava o pagamento do carnê, ele tinha uma linha telefônica. Era uma felicidade, porque ter telefone em casa era um sonho, né? Sim. Objeto de desejo na época. Pois é. E a Bracel cresceu muito. Depois em 1975, nós mudamos para Santana do Parnaíba, que compramos um terreno grande lá e começamos a ampliação. Quando eu entrei na Bracel, em 1973, a gente estava num galpão na Rua Coriolano de 1.000 metros quadrados. Quando eu saí da Bracel em 1994, nós estávamos numa área de 43.000 metros quadrados de área construída. Nós éramos líderes na produção de fios telefônicos para o sistema Telebrás. Nós produzíamos, não os cabos, os fios. Produzíamos cabos também isolados em plástico, isolados em papel, que era a tecnologia da época, e criamos uma
até por uma parceria junto com o CPQD da Telebrás e o Ministério das Comunicações, a gente fez uma fábrica de fibra ótica, que foi a fábrica mais moderna do Brasil, e montamos essa fábrica, foi um investimento muito importante, e depois veio o governo do Collor, que inverteu toda a situação. O Collor mudou a filosofia do governo. Na época eu tive uma entrevista com o ministro da Infraestrutura, que era o Osiris Silva na época. Osiris Silva, o fundador da Embraer, né? Era uma pessoa excelente, ainda é, um homem de grande valor, mas ele estava seguindo a orientação do Collor, e ele me disse que a orientação do presidente Collor era de não desenvolver tecnologias já existentes no mundo aqui no Brasil. Não vamos perder tempo com o que existe já fora do Brasil, a gente traz de volta. Ele falou, se você está esperando contar com o apoio do CPQD, esqueça, porque o CPQD não vai desenvolver nada, você tem que buscar tecnologia fora do Brasil. A gente seguiu a orientação dele, porque não havia outra maneira. A fibra ótica era uma coisa que era uma realidade, não tinha como fugir. Nós tínhamos a fábrica da fibra, mas não tínhamos a tecnologia da produção do cabo telefone de fibra ótica. Aí nós fomos em busca de um parceiro, de comprar a tecnologia, acabamos fazendo uma joint venture com a Alcatel Telecomunicações, que à época era a maior empresa de telecomunicações do mundo. Fizemos com a parte americana da Alcatel e vendemos uma parte da empresa para eles em 94, e em 96 vendemos o resto, aí nós saímos da companhia e eles desenvolveram uma produção muito grande de cabo óptico. O Brasil, naquela época, quando foi feita a privatização das telecomunicações, o Brasil foi o maior consumidor do mundo de fibra óptica por 2 anos. Tudo que se produzia de fibra óptica no mundo vinha para o Brasil, porque precisava ampliar as redes públicas e tal. E aí eu fiquei desempregado. Desempregado. O empreendedor nunca fica desempregado, mas porque ele sempre busca novas opções, não é verdade? É porque o meu foco todo Sim, era Bracell. sim, A minha vida era Bracell. sim, desde o início. E aí, quando se deu essa situação, era uma situação que nem foi por desejo nosso, foi uma realidade de mercado, realidade da situação política da época, e nós tivemos que vender a empresa. Claro. Né? As outras empresas nacionais do mesmo setor que não foram vendidas, elas acabaram fechando ou quebrando. Então, para nós, no final das contas, foi interessante ter vendido a empresa. Isso foi em 1996 que a gente saiu, mas desde 94 eu tinha saído da administração da Bracell. Aí eu fiquei buscando o que fazer, acabei produzindo uma peça de teatro, porque minha mulher é atriz. Ah, olha que interessante. E Ela é dubladora também, né? Era a dubladora da Dona Florinda do Chaves, é a Marta Volpiani. Que legal. E eu produzi uma peça de teatro chamada Descalços no Parque, naquele ano de 95, que era uma fase intermediária aí, onde eu tinha parado de fazer. Ganhamos dos 7 prêmios da APTESP, ganhamos 5, Poxa. que foi a melhor peça do estado de São Paulo. Aí, eu precisava fazer alguma coisa, meus filhos mais velhos estavam saindo da faculdade, foram criados num ambiente familiar de empreendedorismo, Total. de fábrica. Quando eu sair da faculdade, eu vou trabalhar na fábrica do meu pai, sabe? Tem muito disso. E a fábrica do meu pai não existia mais, existia, mas foi vendida. Já não era mais do meu pai. Já não era mais do meu pai. Aí, então, eu vi a possibilidade de criar uma empresa de venda de alimentos através de máquinas automáticas, de vending machines. E eu criei a TokTake Alimentação, que na época se chamava Vending Systems do Brasil, vendendo salgadinhos e refrigerantes através de máquinas automáticas, que era uma novidade absoluta no Brasil, e aproveitando a estabilidade do real, né, porque
Antes disso, a moeda desvalorizava tanto, você não podia nem pensar em usar dinheiro para colocar nessas máquinas. Naquela época aí podia usar, porque a moeda estava estável. A gente acabou, em parceria com empresas americanas, desenvolvendo os aceitadores de cédula, os aceitadores de moeda brasileira. O Gustavo, meu filho mais velho, que foi meu parceiro nisso aí, ele na época estava fazendo Poli, estava no 4º ou 5º ano da Poli, e a gente criou a Tocktake dentro desse objetivo inicial de vender salgadinhos e refrigerantes. Mas precisava alguma coisa a mais, né? Interessante aqui fazer um comentário como é versátil o empreendedor, né? Quer dizer, de farinha de trigo, cabos elétricos, passando depois uma parte artística, né? Foi a peça de teatro, vending machines, quer dizer, o empreendedor ele vislumbra sempre as oportunidades, o espírito empreendedor faz ele empreender. Não importa, na verdade, tem que saber entender muito bem o mercado, mas a vontade de empreender e criar algo é muito importante, né? A sensibilidade que a gente tem De enxergar. de te dá a noção de que você pode entrar naquele negócio que parece ser um bom negócio. Sim. Naturalmente que não pode ficar simplesmente na sensibilidade. Você tem que ir buscar, fazer pesquisa, ver se realmente aquilo que você está olhando é verdade, se vai dar certo. Você não tem 100% de certeza que vai dar certo, mas se você tiver uma boa probabilidade de dar certo, tem que empreender, tem que ir para frente. O empreendedor não pode ter medo do risco. Tem que ser um risco calculado, mas ele tem que saber gerenciar o risco, porque geralmente o empreendedor cria algo novo. E criação tem a ver com risco, né? Exatamente. Mas aí estava já fazendo as vending machines. Então, aí eu estava buscando colocar outros produtos nas máquinas. Outros produtos. E a gente ia ter, nos Estados Unidos, uma associação que chama ANAMA, que é a Associação dos Operadores de Vending Machines, que lá nos Estados Unidos é um segmento muito grande, muito forte. E eu ia naquelas feiras lá, junto com o meu filho, e a gente via suco de fruta Sim. pronto para beber nas máquinas. Eu falei, puxa, eu precisava arrumar um suco. Mas naquela época no Brasil não existia suco de fruta pronto para beber. Existia alguma coisa de suco concentrado, suco maguari concentrado, você tinha que preparar em casa e só. E aí me aparece um dia uma oportunidade de uma pessoa que importava suco do México e tal, que estava em Belo Horizonte e que queria conhecer a nossa operação de vending machine. Aí ele veio lá, era um distribuidor de Belo Horizonte, e me falou do suco Del Valle, que era um produto excelente, mas não trouxe amostra, trouxe nada. Ele não veio lá, ele veio lá para conhecer a operação de vending. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui atrás, acabei conhecendo os produtos da Del Valle, pleiteei a distribuição pela Tocktake dos produtos Del Valle para São Paulo e para o litoral, eles me deram. Eu fiz na época tive uma atitude que é aquilo que você não consegue definir bem. Como é que você decidiu fazer isso? Aparentemente era uma irracionalidade, era uma loucura. Porque ele chegou e falou, você quer a distribuição para o Brasil, para São Paulo? Eu quero. Você tem que importar 15 containers de 40 pés de suco. Eu falei, mas 15 containers de 40 pés é uma quantidade gigante. Mas tem que ser assim. Eu falei, tá bom. E eu importei 15 containers e botei aquilo tudo no galpãozinho da Tocktake, enchi aquilo de suco. Eu ia para casa, eu deitava na cama e falava, meu Deus do céu, eu tenho um mar de suco para vender. E aí a gente começou a atuar, e eu não, como você falou, né? Eu não tinha experiência nesse segmento de venda de varejo de produto alimentício. Mas a gente aprende, né? Aí fui atrás e consegui pessoas que já eram experientes e tal, e começamos a introduzir sucos Del Valle no estado de São Paulo. Aí já não era só mais com as vending machines, era geral. Aí era, além de colocar nas vending machines, a gente estava vendendo para o varejo normal, para as grandes redes, para os pequenos locais de venda e de pontos de venda e tal. Aí, você chegava num ponto de venda,
tem um produto novo aqui, ó, é suco pronto para beber. O cara falava, a primeira reação dele, não quero não. Suco pronto para beber não vende aqui no Brasil, já teve outras tentativas. O comprador, né, do varejo. O dono de um supermercado pequeno, alguma coisa. Não, mas experimenta. Não quero. Não, mas experimenta. Aí você abriu uma lata de néctar de pêssego, eu dava para ele provava assim e falava, nossa, mas isso aqui é muito bom. Eu falei, é bom. Experimenta o de manga, então. Aí ele provava o de manga e falava, puxa vida, eu vou fazer uma compra experimental. E dessa maneira a gente foi crescendo, introduzindo o produto e era uma coisa que não parava de crescer, né? Logo depois eu importei mais 15 containers. Quantidade enorme de novo. E aí eu resolvi ir ao México. Falei, agora eu preciso conhecer melhor isso aí. A tentativa deu certo, agora eu vou lá ver como é que esse negócio funciona. Fui para o México, conheci o engenheiro Manuel Albarrán, que era o acionista majoritário da Del Valle, foi quem comprou a Sucos Del Valle alguns anos antes, ou vários anos antes, que estava quase quebrada, e ele reconstituiu a empresa, e era a segunda posição no mercado mexicano de suco. É uma figura excepcional. Conheci o engenheiro Albarrán, falei do meu interesse, convidei-os para vir ao Brasil, porque eles não conheciam o mercado brasileiro, eles estavam aqui porque participaram de uma FISPAL aí. E aí eles vieram, eu os recebi aqui, mostrei as oportunidades que eu via no Brasil, e eles acabaram me convidando para ficar sócio deles, e eu então fundei a Sucos Del Valle do Brasil, que era inicialmente a operação de importação do produto e organização da distribuição para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro aí já. Aí nesse momento eu contei com a ajuda de um grande amigo meu, que é o Héctor Nunes, que é um executivo de primeiríssima grandeza, meu grande amigo, e ele me ajudou muito e nós dois estruturamos toda essa distribuição da Del Valle. O Hop Hari, que está lá na sua região ali, sim, a gente foi patrocinador do início do Hop Hari e a gente acabou se emparelhando com Coca-Cola, porque na época quem patrocinava o Hop Hari era Coca-Cola, Nestlé e Sucos Del Valle. Só fera. Pois é. Na época Del Valle não era fera ainda, mas a gente estava crescendo. E a Del Valle teve um sucesso esplendoroso. Sim. Foi uma experiência excepcional na minha vida profissional. Eu tenho grandes recordações da época de desenvolvimento da Del Valle. A Bracel foi a maior empresa que eu participei e administrei na minha vida toda. Porque a Del Valle parecia muito grande, mas ela não era tão grande assim. Ela era importante, atendia o mercado brasileiro inteiro, mas a Bracel era muito maior do que a Del Valle. Mas a Del Valle me deu muita satisfação, muita alegria de poder trabalhar nesse segmento. Até porque também é produto de consumo direto dos consumidores finais e todo brasileiro conhece, né? Aí você no contato direto com o usuário, com o consumidor, exato, era uma demonstração de satisfação muito de grande. Ser um consumidor de Del Valle. Eu ia numa reunião, uma festa qualquer, o pessoal quando ficava sabendo que eu era da Del Valle, principalmente as mulheres, viviam, olha, você é da Del Valle, que maravilha, esse produto é uma delícia e tal. E foi assim que a Del Valle se desenvolveu, mantendo naturalmente o padrão de qualidade que ela tinha e tal. Aí, eu comecei a Del Valle em 77, em 97. Eu fundei a Sucos Del Valle. Em 98, a gente tinha tido um crescimento tão grande que justificava já a produção aqui no Brasil. Além disso, as condições de importação tinham mudado, aumentou o custo de importação, tinha lá uns detalhes de acordo bilateral Brasil-México que não foi renovado e tal. E aí eu fui ao México, apresentei o projeto da construção da fábrica e foi aprovado. Eu comprei um prédio em Americana
E aí nós construímos a fábrica da Del Valle, que foi inaugurada em outubro de 1999. Que maravilha. A gente fez toda a alteração da embalagem, da formulação dos produtos, adequando o produto ao sabor do brasileiro, de preferência. Até então a gente trazia produto do México, não Exato. tinha outra jeito. Desenvolvimento dos fornecedores, as gráficas, dos produtores, tudo isso é um trabalho bastante extenso, né? Foi um trabalho imenso. Imenso. E a gente não queria também misturar as embalagens brasileiras com as embalagens mexicanas no mercado, porque a embalagem brasileira era completamente diferente, era uma embalagem vermelha, e a mexicana era toda colorida, cada sabor tinha uma cor, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. O Hector foi meu grande parceiro, eu insisto nisso porque ele realmente me ajudou demais. Não, e o Hector também é outro grande... É um grande executivo hoje em dia também, né? Sem dúvida, ele está ocupando lugares de destaque. Depois ele foi presidente da Coca-Cola da América Central e Caribe. Aí ele veio para o Brasil como presidente do Walmart e depois ele continuou aqui. Hoje ele está numa grande empresa, né, cuidando de coisas importantíssimas. E aí a Del Valle amadureceu, até que os mexicanos queriam vender a Sucos Del Valle, tanto no México quanto no Brasil. Começaram um movimento todo de buscar um comprador, e eu nesse momento vi que a minha missão já tinha sido cumprida. Com louvor, né? Porque se transformou numa marca muito importante aqui no Brasil. Era importante mesmo. Hoje, se você buscar os livros de marketing aí, você vai ver que tem muita história da Del Valle, tem muita coisa interessante. Aí eu saí da companhia, vendi minha participação para os mexicanos, e na sequência eles venderam para a Coca-Cola. Coca-Cola. Hoje é da Coca-Cola, e o mercado de suco no Brasil foi puxado pela Del Valle. Quer dizer, depois da Del Valle apareceram várias outras marcas. Sim. De Suco Mais, que a Coca-Cola também comprou, e um monte de coisa. Mas a primeira grande assim, marca que a gente lembra, todo mundo lembra, realmente que chegou com tudo e se estabeleceu, e realmente estava no Brasil inteiro, era Del Valle. Del Valle, né? Vários sabores, realmente. Uma coisa importante que aconteceu na Del Valle foi uma dificuldade que eu vivia para atender o mercado do pequeno varejo da região metropolitana de São Paulo. Entendi. A gente percebia que tinha demanda, mas era difícil você conseguir um distribuidor que quisesse ir numa banca de jornal para vender 2 caixinhas de suco e não queria, ele queria fazer vendas maiores. Dava até para entender, porque senão o custo dele crescia muito. Sim. Aí, um dia, numa reunião de conselho da Del Valle, que tudo que estava sendo discutido lá eu já conhecia, eu ficava pensando, como é que eu vou resolver? Eu preciso atender esse mercado de pequeno varejo. E a gente criou uma franquia que chamava SDV Franquia, que constituía do quê? Pequenos distribuidores, que eu chamei de microdistribuidores, que ficavam em micro-regiões, centralizados nessa região, num depósito pequeno, custos fixos muito pequenos, a família mesmo, o próprio dono trabalhando direto, e eu providenciava uma coleção de potenciais clientes que ele teria naquela região dele, entregava a região para ele e ele saía vendendo suco. Ele vendia, entregava, recebia a qualquer dia da semana, de dia ou de noite. Esse era o compromisso dele. E a gente criou determinados formatos de trabalho muito importantes. Então, assim, ele tinha que visitar o cliente dele uma vez por semana, no mesmo dia da semana, preferencialmente na mesma hora, próxima daquele horário. Por que isso? Porque o pequeno
varejista reclamava o seguinte: o fabricante não me dá bola, eu tenho que me socorrer de atacadistas. E aquilo ficou na minha cabeça, foi um artigo que eu li no jornal uma vez. Eu falei, eu tenho que cobrir essa lacuna aí, não pode manter. O pequeno varejo é responsável pelo escoamento de uma grande quantidade da produção. Claro. Capilaridade do negócio. Exatamente. E aí assim funcionava. Os microdistribuidores tinham umas regras a cumprir. Eu criei uma estrutura de acompanhamento financeiro desses microdistribuidores para que eles não saíssem da reta. E eu cheguei a ter 30 microdistribuidores, mesmo na época em que o Lula foi eleito, ou estava na iminência de ser eleito, que o mercado todo se despencou, o único canal de distribuição que não parou de crescer foi o dos microdistribuidores. Era um sucesso absoluto. Depois desmontaram tudo, depois que eu saí da sociedade. Mas olha só, você ajudou quase a fazer uma formatação de uma franquia ali, né? Pequenos microdistribuidores recebendo todo o apoio seu, até financeiro, logístico. Então, você deu oportunidade para outros empreendedores também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eram vários. Microempreendedores. A gente tinha muita gente conectada. E aí você saiu da Sucos Del Valle, ela foi vendida, e aí você novamente se encontra numa situação, o que eu faço agora, né? Porque você está desempregado novamente, mas como o espírito empreendedor fala mais alto, mais uma vez, você vislumbrou alguma coisa. Como é que foi essa transição? Aí eu saí da Del Valle e falei, bom, o que eu vou fazer? Meus filhos, aí nessa altura, meus 3 filhos mais velhos ficaram na Toctake, que era o Gustavo, a Juliana, que é a minha filha, e o Gabriel Neto. E eu falei, eu vou passar um tempo lá para ajudá-los a dar uma estruturada naquela companhia que estava indo bem, estava crescendo muito e precisava de alguma orientação melhor. Aí fizemos um ajuste lá, a empresa era muito boa, continuava crescendo, e eu fiquei lá 1 ano, e depois saí, montei o meu escritório, falei, bom, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Aí eu eu gosto muito de ir para os Estados Unidos, eu acho que é um país onde tem muita novidade, muita coisa interessante. E o pessoal lá é arrojado para empreender, né? Então... E a gente começava a ver pipoca no mercado brasileiro, pipoca gourmet. Pipocas sofisticadas, prontas para comer no mercado, a um preço muito alto e tal. Nos Estados Unidos tinha pipoca salgada, que aqui não tinha, né? Pipoca salgada, pipoca com manteiga, e tinha as pipocas doces também. Aí eu falei, eu vou ver se eu faço pipoca salgada lá no Brasil. Voltei para cá, dei uma olhada, falei, vou fazer um pequeno teste de mercado, montei um pilotozinho, desenvolvemos o produto, desenvolvemos a embalagem e eu criei a Viva Pop. Olha aí. E aí começamos a vender pipoca pronta para comer, salgada, doce com sal, doce. E foi crescendo aos poucos, até hoje continua crescendo. Nós temos um mercado muito grande nas cantinas de escola, porque pipoca é um produto saudável. Não é fritura, não é nada, é boa. E agora tem uma história de que não pode vender salgadinho em escola e tal, então vende pipoca. E o mercado de varejo, de grandes redes, é um pouco mais difícil para esse produto, porque o consumidor brasileiro ainda não está acostumado a comprar pipoca pronta para comer. Ele compra pipoca de micro-ondas, ele compra milho, mas ele não compra a pipoca pronta para comer. E esse é o produto? Esse é um dos produtos, vou mostrar aqui. Essa aqui é uma pipoca com sabor manteiga, né? Aí tem salgada, tem caramelo, tem doce com toque de sal, chocolate. Então tem muitas opções. E o legal, assim, numa dose, é que tem uma dose, vamos dizer assim, isso aqui é para uma pessoa. É uma embalagem que protege o produto, né? Exatamente. E tem 5 meses de shelf life. Mantém crocante, isso que é muito legal. Crocante, deliciosa, saudável. Esse nome, Viva Pop, ficou muito bom, porque é
mostra vitalidade, viva e popcorn. A gente tem um monte de coisa que tem o prefixo viva. Sim. Então, viva a vida, né? Aqui tem... Aqui atrás você vê viver é maravilhoso aqui, ó. E é mesmo, né? Viver é maravilhoso. A gente tem que agradecer a Deus cada dia de vida que a gente tenha mais, né? Isso é muito legal. E a gente vê a versatilidade da sua trajetória. Né? Quantas coisas que você contou nesse papo, e totalmente diferente em termos de produtos, totalmente diferentes em termos de canais de distribuição. E quem é empreendedor, ele cria oportunidades, vislumbra e vê nichos de mercado e faz acontecer. Tinha um detalhezinho interessante na pipoca. Eu comecei a desenvolver o produto, eu precisava de um bom fornecedor de milho de pipoca. Sim. Eu não tinha ideia. Aí pesquisei, falei. Tem um filho meu que... Eu tenho 5 filhos, né? Então você vê que tem bastante filho. Ele tinha um amigo dele que era... O pai tinha uma fazenda, tem uma fazenda muito grande no Mato Grosso. E ele falou, eu vou arrumar para você um bom fornecedor de milho pipoca. E arrumou realmente. Só que eu tinha um problema, que eu tive que enfrentar um problema. Eu tinha que trazer lotes de 30 toneladas de milho. Muita coisa. E 30 toneladas de milho para fazer saquinhos com 30 gramas de pipoca era muita coisa. Mas eu tinha que comprar pipoca lá e tinha que comprar 30 toneladas. E eu acabei, então, buscando. Falei, o que eu vou fazer com esse milho todo? Porque milho, como qualquer produto natural, tem um shelf life. Milho, ainda, se ele ficar por um tempo, o caruncho está dentro dele e começa a sair para fora. É um problema sério. Você tem que armazenar de forma adequada e usar o mais rápido possível. Aí eu acabei desenvolvendo o quê? O mercado de venda de milho de pipoca para redes de salas de cinema. Que interessante. Então hoje a gente vende 60, 70 toneladas mês de milho de pipoca para salas de cinema, porque o cinema no Brasil, acho que no mundo inteiro, é o maior consumidor de milho de pipoca, né? Então, é interessante isso, porque, sabe, você tem que ir encontrando as soluções para os problemas que acabam se apresentando numa atividade que você está criando. Isso é maravilhoso. A gente não imagina que fundador da Sucos Del Valle agora é um dos maiores. Né? É vendedor de milho de pipoca. Idealizou esse mercado, vamos dizer assim, né? Porque você se inspirou nos Estados Unidos, trouxe para cá e está sendo o maior sucesso, né? Então, pipoca de cinema. E isso que eu sempre ressalto, né? Por isso que eu falei, quando eu imaginei a nossa entrevista, comigo pensei, olha, realmente, Dr. Gabriel Salomão é DNA 120% empreendedor. E isso é muito inspirador. É o que a gente sempre fala no nosso programa. Essas características do empreendedorismo que está na sua família, né? Empreender, naturalmente que muitas escolas de administração procuram incentivar nos seus alunos esse impulso de empreendedorismo, né? Claro que isso ajuda, mas tem que ter muito da pessoa. Muito. Né? O cara tem que ter esse DNA, como você falou, e tem que gostar. E tem que aprender a vencer desafios, porque não é fácil, né? Isso. Eu sempre digo, se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo faria. Né? Todo mundo tem condição de fazer, mas tem que ir para a luta. Não é fácil. Não pode ter medo, quer dizer, o medo ele faz parte, quer dizer, até bom. O medo pode trazer uma cautela, mas se você continuar tendo medo, você tem que fazer por determinação, porque é normal sentir um pouco de frio na barriga quando você vai de um mercado para outro completamente desconhecido e você empreende e vence essas incertezas que podem haver na sua mente, no seu coração, né? E cada etapa vai te fortalecendo ainda mais. Eu nunca mais vou me esquecer do dia
que a gente pôs para funcionar na Del Valle a fábrica de envase em lata. Era uma coisa louca. Era uma imensidão de lata, né, correndo naquelas esteiras, passando pela... E você olhava tudo aquilo ali e falava, meu Deus do céu, eu tenho que vender essas latas todas, né? E aí cada coisa é uma coisa. Eu pegava a minha equipe de vendas, né? O pessoal da Del Valle se apoiava muito em mim mesmo, porque eu era um entusiasta do negócio, né? E eu dizia, você não pode perder a oportunidade. Você deixou de vender uma lata de suco e o consumidor que ia beber aquela lata de suco tomou um copo d'água e matou a sede, ele não vai mais beber aquele... aquela aquele lata ele não vai momento. consumir Olha mais. só. Ele vai consumir outra, mas aquela, meu amigo, você perdeu. E você não pode perder essa oportunidade, né? Então tem muita coisa, né? O que a gente pode dizer para quem pretende empreender, para quem gosta? Tem que ter coragem e tem que ter cuidado, né? O cuidado é fundamental. Fazer o seu plano de negócio, acreditar e ter informações que sejam suficientes para te dar a segurança de que aquilo tem uma boa chance de dar certo. Naturalmente que você não vai ter certeza plena e absoluta de que vai dar certo. Sempre tem um risco. Sempre tem. Mas você tem que medir esse risco e ver se você tem condição e capacidade e coragem para enfrentar o risco. Perfeito. Né? O que a gente vê, às vezes, de pessoas que acabam iniciando algum negócio sem avaliar essas coisas e tal, e depois de 1 ano, 2 anos, desiste e fecha e perdeu aquelas economias que tinha e tal, né? Essas empresas de franquia vieram, de certa maneira, ajudar a minimizar esse tipo de risco, mas não elimina o risco. Mesmo uma franquia bem estruturada, o sujeito pode comprar uma franquia e o negócio dele pode não dar certo. Você falou uma coisa muito importante. A pessoa às vezes compra uma franquia porque acredita que o franqueador vai dar todo o apoio possível e realmente dá, mas você tem que continuar pensando que é o seu negócio, você é o empreendedor, você tem os seus riscos, independente do apoio que você possa receber, você é um empresário, você é um empreendedor. Então você tem que fazer tudo aquilo que o empreendedor faz, não é porque você tem uma franquia dando apoio que você pode achar apoio. que é fácil. É só apoio. Apoio. Mas o crescimento Vem dele. e a evolução é dele. Exatamente. É ele que tem que fazer. Exato. Senão todos seriam iguais. Exato. Se você pegar uma rede de franquia, você vai ver que tem alguns franqueados que crescem mais, outros crescem menos, vai de cada um, né? Mas olha, hoje no Brasil, a situação, de fato, não entusiasma muito as pessoas a iniciar algum negócio novo, mas não pode desistir. Não pode. Né? Tem que acreditar e seguir adiante, procurar fazer o melhor de si, buscar empreender e fazer tudo para ter sucesso. E aí, eu até falei para você, tem que usar o slogan Isso é muito legal. Eu sou mackenzista, né? Estudei o ginásio científico no Mackenzie. E o slogan é não esmorecer para não desmerecer. Não pode esmorecer, gente. Tem que tocar para frente. Tem dia que você acorda de manhã, você pode estar desanimado, falar, ih, meu Deus, hoje eu tenho que enfrentar. Respira fundo e toca para frente. Que com trabalho, com perseverança e com energia, você vai vencer seus obstáculos. Não existe outro jeito. Eu falo para os meus filhos, do céu só cai chuva, gente, não cai nada. Você tem que aproveitar as coisas que eventualmente apareçam na sua frente e tem que aproveitar a sua energia, a sua competência, a sua capacidade, todo o seu potencial de trabalho e seguir adiante e assim você vai ter sucesso. Tenha confiança e tenha certeza. É essa a mensagem que eu posso transmitir. Dr. Gabriel Salomão, que frase de inspiração no final da nossa entrevista.
porque o papo que é bom, ele passa rápido, né? E eu queria agradecer, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, uma entrevista extremamente inspiradora, que eu falo sempre que é um dos principais temas para a nossa jornada aqui no programa Business 360. E você deu muitas dicas, além de contar a sua trajetória desde o início, né? Todos os negócios que você ajudou a criar, criou, teve a gestão. Você deu também um exemplo, né? Uma lição e uma dica de sempre começar uma outra coisa, né? Quantos negócios que você não teve aí com sucesso e continua, né? Quando a gente chega no teu escritório aqui, você sempre está ligado, está fazendo alguns investimentos, também trabalha com isso, mas tua cabeça com certeza está aí sempre criando, buscando alternativas, dando essa oportunidade de que teus filhos também aprendam com você, porque nada melhor do que ter o exemplo do próprio pai. Então, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade de ter batido esse papo contigo. Obrigado por ter inspirado o nosso público e quando tiver uma nova oportunidade, algum novo projeto, alguma nova empresa que você lançar, faço questão de te chamar novamente para uma nova entrevista, porque realmente é um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Eu que agradeço, Patrick. Um prazer imenso participar. Seu programa é uma iniciativa excepcional que leva as pessoas possam se inspirar nas experiências de outras pessoas. E aquele cara que está na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Exatamente. Ele recebe um empurrãozinho assim, fala, eu vou. Eu vou e dá certo. E tem que ir para ver como é que é a realidade da vida. Parabéns. Tá bom? Muito obrigado, Patrick. Eu que agradeço mais uma vez e com essas palavras finais aqui do nosso programa, eu também me despeço dessa edição do programa Business 360 com essa mensagem do Dr. Gabriel de acreditar no seu sonho, de continuar, de fazer muito planejamento, porque nada é fácil, mas não desistir. Ir em frente, aproveitar a energia, aproveitar o espírito empreendedor e fazer acontecer que as coisas realmente dão certo. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa Business 360. Fiquem todos muito bem e um grande abraço.